Bom, pessoal, então vamos lá. Boa tarde, então, a todos. Hoje, então, a gente inicia mais uma aula da UC de Relações Socioprofissionais do DANI Ética. Hoje, então, eu vou abordar, pessoal, sobre a consolidação das leis trabalhistas, né, sobre o nosso trabalho aqui no nosso âmbito nacional, né? A gente sabe que cada país tem sua realidade, né? Tem suas leis, tem sua legislação específica. Vamos ficar é, mais atentos aqui para a nossa aqui mesmo, vamos dizer, no nosso quintal, né? Que é o Brasil. Bom, então, antes de iniciar aí, pessoal, vou passar um vídeo da indústria, a gente inicia logo em seguida, tá bom? Hoje você vai descobrir como é fabricado o papel higiênico. Bora ver? Quem que vai usar um rolo desse tamanho, né? A gente veio aqui em Bragança Paulista, interior de São Paulo, nessa fábrica que produz vários tipos de papel. Mas hoje a gente vai se concentrar no salvador da pátria, que é o papel higiênico. A matéria-prima aqui é a celulose, que é o material que forma a parede das células dos vegetais. Esse material vem do eucalipto, que é plantado, não é tirado direto da floresta, e chega aqui nessas embalagens de 250 quilos. Inclusive a parte de fora também é feita de celulose. Eu não sei se sou só eu, mas eu acho essa embalagem muito bonitinha. Parece aqueles pacotes antigos que fazem com papel pardo e depois amarrava com barbante. Para fazer o papel, as fibras precisam se soltar, então elas vão ser misturadas com água em um liquidificador gigante que se chama hidrapulper. O que sai desse mingau se chama polpa de celulose. Aqui ela tem 95% de água e só 5% de celulose. E em seguida essa mistura vai passar pelo refinador. A função dessa máquina é aumentar a resistência do papel. Aqui dentro tem 2 discos que vão dar uma espécie de descabelada nas fibras e com isso a gente tem mais pontinhas e isso aumenta os pontos de ligação das fibras do papel. A polpa vai receber ainda mais água e chega num dos principais equipamentos da fábrica, que é a máquina de papel. Ela vem por esses tubos azuis e vai ser jogada entre uma tela e um feltro, passando no meio desses 2 cilindros. É aqui que começa a formação do papel. Só que agora tem um desafio. Nessa etapa, o papel é 99,8% água e só 0,2% celulose. Como é que a gente vai secar isso? A primeira coisa a ser feita é passar por uma prensa que tem um cilindro com vácuo. Ele vai puxar a água do feltro. Você pode ver que sai praticamente um rio daqui. Mas essa água vai ser reaproveitada. Essa máquina que você está vendo consegue separar a celulose da água que volta lá para o hidrapulper. Mas calma que ainda não secou ainda não. O papel ainda vai passar por um cilindro gigantesco que se chama Yankee. Ele é aquecido com vapor e chega a 140 graus Celsius. E em cima dele ainda tem um jato de ar quente. Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar de novo. Tem como. Deixa eu tentar. Bom, então indo, né, pessoal, falando da nossa consolidação das leis trabalhistas aí, né, nossa CLT, ela foi aprovada, né, por decreto-lei, né, na 1º de maio, né, dia do trabalho, né, do dia de 43, né. Isso naquela presente data era o governo ainda Getúlio Vargas, né, regido ali pelo Getúlio Vargas. Bom, representou então, pessoal, a reunião e a sistematização de uma vasta legislação trabalhista, né, após a Revolução de 30. Como eu falei lá na primeira aula, até antes da CLT, eram várias leis, e cada lei era praticamente para uma área específica, né, para uma ocupação específica. Isso dificultava muito nessa questão, né, sobre contrato de trabalho, né? Por exemplo, uma empresa que tem que ter vários tipos diferentes de atuação, de áreas de atuação, né, de profissionais diferentes, diferentes áreas. Então, você tinha que fazer praticamente um contrato quase que exclusivo, né, quase que bem direcionado para cada pessoa, individual mesmo. Isso então dificultava muito, né, o processo, principalmente se fossem grandes empresas. Então, esse processo aí, pessoal, e até essas leis eram contraditórias, até desconexas.
Então, por isso que veio a consolidação, para fazer uma coisa um pouco mais uniforme, uma padronização aí, independente da área que a pessoa trabalha, né? Então, nessa época, em 42, né, então o presidente aí, né, o Getúlio Vargas, nomeou uma comissão que era encarregada de estudar e organizar então um anteprojeto aqui para justamente unificar essa legislação, né, até então produzida. E desse trabalho, né, dessa comissão, então, foi encaminhado ao ministro do Trabalho, né, o que daria então origem à nossa consolidação das leis trabalhistas. Ainda que tenha recebido o nome de consolidação, ela não se limitou, né? Não é só como diz, juntar um monte de lei, não. Ela trouxe novas diretrizes, novas regulamentações e direitos, né? Então é um código, né, pessoal, de considerável abrangência. Tratou, então, de forma bem detalhada a relação entre empregador e empregado, né, ou entre patrões e empregados, estabeleceu, então, as regras, né? Por exemplo, carga horária de trabalho, né, diário, semanal, férias, descanso remunerado, condições de segurança, higiene dos locais de trabalho, entre outras coisas que a CLT abrange. Bom, então, cada contrato que era celebrado entre um empregador e um empregado deveria, então, ser devidamente anotado na carteira de trabalho, né, que a gente tem aí hoje, né? Foi instituída em 1932 e reformulada com a aprovação da CLT. Então, pessoal, a própria promulgação da CLT gerou então um grande, né, conferiu um grande prestígio popular, né, ao regime Getúlio Vargas, né, que mesmo ali ele sendo um pouco mais centralizador ali, uma figura quase ditatorial, mas ele conseguiu, vamos dizer assim, agradar muito as massas, né, a população em si, né, por várias coisas que ele fez na época, né, como por exemplo o próprio Senai, é uma criação do próprio Getúlio Vargas, né, então o Senai, o Sistema S foi criado na época do Getúlio Vargas, né, então só que não na época da ditadura dele, né? Mas quando ele voltou ao poder, né? Na década de 50, mas foi uma criação dele. A Petrobras, a CLT, enfim, um monte de coisas aí, de autarquias aí, de empresas públicas foram criadas por ele. Então ele tinha esse forte apelo popular, né? Principalmente na classe trabalhadora. E nos anos que seguiram o fim do Estado Novo, né, pessoal? O CLT, então, passou, né, por sucessivas reformas e ampliações, né? Então, hoje a nossa CLT, ela tá, apesar de ter a mesma base, mas muitas coisas mudaram, né? Até porque as relações de trabalho mudaram, é, cargos que antes existiam agora não existem mais, agora tem novos postos de trabalho, novas tecnologias, ou seja, o mercado de trabalho hoje ele é extremamente dinâmico, né? Hoje as pessoas, ela não tem mais aquela visão, pô, eu vou ser um técnico e mecânico, né? Vou ser um mecânico e vou morrer, vamos dizer assim, vou morrer mecânico, ou seja, vou trabalhar toda a minha vida como mecânico. Não necessariamente, né? Você pode, tudo bem, ser um ótimo mecânico, né? Fazer daquilo seu ofício ali uma coisa que você faz até por paixão, né? Até antes ver a questão econômica, mas hoje, né, pessoal, por essas questões aí de mudança, né? De demanda, oferta, né? Hoje não tem mais tanta demanda, por exemplo, para um trabalho de mecânica específico, então vamos reciclar na área de mecânica, mas para mais de automação, né? Enfim, você vai fazendo aquela adaptada, né? A gente tem que fazer rápidas adaptações, né? E é hoje o que se exige, né, dos nossos profissionais, né? Dos profissionais aí que estejam de acordo, por exemplo, com a nossa indústria 4.0. Então, são profissionais extremamente flexíveis nessa questão, né? E, bom, então o CLT ainda continua em vigor, né? Apesar ainda que ter uma outra modalidade que está surgindo, que é o PJ, né? Que é muito utilizado, por exemplo, em outros países, como nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa, né? Que é o contrato você como empresa, né? Então é um pouco mais complicado, já não tem tantas garantias, né? Tem vantagens, vai ter desvantagens por sua vez, né? Então tem aí tem os seus prós e contras, assim como na CLT, tem prós e contras, né, pessoal? Nem tudo aí também são as mil maravilhas, a gente sabe disso, né? Não pode também tampar o sol com a peneira e deixarmos de ser realistas com isso, né? Bom, então, pessoal, a carteira de trabalho, ela foi instituída, então, em 21 de março de 32, foi instituída a obrigatoriedade da carteira de trabalho, né? Ela surgiu, então, né, como carteira profissional, então, 2 anos após Getúlio Vargas chegar ao poder, levado pela Revolução de 30. Então, ela substituiu a chamada carteira de trabalho agrícola, né, que o Brasil era, então, até então, né,
essencialmente agrícola. A indústria ainda era muito incipiente, né, quase não tinha. E com o governo do Vargas, o Vargas então estimulou muito essa parte do desenvolvimento, principalmente desenvolvimento industrial, né? Então, aquele boom da indústria ali, aquele início da indústria, né? A gente começar a pensar na parte de transformação, né? Veio com o Getúlio Vargas, né? Então, ela substituiu essa carteira de trabalho, que foi instituída por decretos nos anos de 1904 e 1906. O Brasil era basicamente exportador de cana-de-açúcar e café, né? Então, era basicamente esses produtos aí. E não tinha nem indústria de transformação desses produtos, nem do café e nem da cana, né? Então, a gente vendia praticamente estado puro mesmo, matéria-prima pura mesmo, para os outros mercados, né? E já a carteira de trabalho e previdência social, essa que a gente tem hoje, né, pessoal, ela foi criada, né, é, pelo Decreto-Lei número 926, em 10 de outubro de 69, aí durante a ditadura militar. Bom, a Justiça do Trabalho, né, pessoal, tinha CLT, mas a gente não tinha uma área específica, né, uma vara específica da Justiça, né, que é a Justiça do Trabalho. Então, ela começou a ser desenhada ainda em 23, quando o Estado de São Paulo, né, criou o Departamento Estadual do Trabalho. Em 31, então, são criadas as comissões mistas de conciliação. E em 1946, a Justiça do Trabalho, né, anteriormente ligada ao Ministério do Trabalho, transforma-se então em órgão do Poder Judiciário. Então, assim, vamos dizer que ela ainda tem um duplo vínculo, né? Então, ela é vinculada ao Ministério do Trabalho, mas ela, vamos dizer assim, essencialmente é judiciária, né? Ela está, vamos dizer, locada na área judiciária, né? No Poder Judiciário. Bom, a CLT também, pessoal, estabelece também sobre o salário mínimo, a política de salário mínimo, que a gente tem aí há tantos anos, né? Ela foi proposta na Assembleia Constituinte de 34, né? E o salário mínimo, então, vai só entrar em vigor em 1º de maio de 40, quando foi estabelecida a primeira tabela de remuneração mínima. Então, passados os anos aí, né, depois da estabilização econômica, né, que foi iniciada com o Plano Real, né, a nossa economia tinha muito problema com inflação, né? Então, era número de zeros, mudanças de moeda, era uma estabilidade muito grande. Então, o Plano Real deu uma estabilizada, não que ainda a gente esteja num pleno assim, mas hoje, do ponto de vista que foi antigamente, pessoal, a gente tem um nível de previsibilidade de economia muito maior do que anos atrás, né? Por exemplo, que viveram nossos pais, avós, por exemplo. Então, aquele reajuste automático de salário mínimo deixou de existir. Então, hoje tem alguns critérios para fazer um reajuste do salário mínimo, né? Então, uma deles é a inflação e o outro é o crescimento do PIB, né? O crescimento da economia, considerando os 2 últimos anos. Então, fazem uma. Óbvio, tem outros fatores também, que é, vamos dizer assim, mais internos, né? Intrínsecos ali, dos comitês de Banco Central, os ministérios, enfim, é o Poder Executivo, para saber quanto que se vai aumentar esse salário mínimo. E também, pessoal, tem a diferença regional, né? Então, por exemplo, cada região aí vai ter um salário mínimo aí um pouquinho diferente, oscilando ali na média, né? Na média nacional, só que não pode ser menor do que aquele que é estabelecido no nacional. Então, se for sempre para mais, e no mínimo ali que seja igual da estabelecido nacionalmente. Bom, então sobre a CLT, pessoal, a CLT a gente tem então 922 artigos e que se mantém, né, até os dias atuais. Ela sofreu ao longo desses anos, né, desde aí que ela foi promulgada, 497 modificações. Uma comissão ministerial nasceu então para dar corpo, né, à legislação já existente. E o objetivo inicial, pessoal, era incluir também a legislação previdenciária, né? Então, ao mesmo tempo que se tinha consolidação, pensar também na parte de aposentadoria dos trabalhadores, né? Então, porém, esse projeto aí não foi adiante. O anteprojeto, então, foi apresentado ao público para sugestões, mas quase todas foram recusadas pela comissão. Então, após as festividades aí do 1º de maio, né, com a reprodução quase total do anteprojeto, então houve reações e a lei só foi publicada, então, em agosto de 43. Então, segundo especialistas, apesar de reunir leis que já existiam, a CLT, então, como falei, ela deu uniformidade, padronizou o mercado de trabalho, ficou mais fácil para os empregadores, né? E mesmo assim, né, esse alcance no primeiro momento, foi assim, sentido limitado. Então, por exemplo, alguns
algumas classes de trabalhadores até então ficaram de fora, como, por exemplo, trabalhadores domésticos, funcionários públicos, rurais de autarquias paraestatais. Então, por exemplo, os trabalhadores domésticos foi entrar recentemente, tem pouco tempo que os empregados domésticos começaram a entrar dentro da CLT, lá, legislação. Funcionalismo público, pessoal, algumas empresas públicas adotam o CLT como regime de contrato de trabalho, outros têm um estatuto próprio, né, que chama de estatutário, né? Então, né, questão de estabilidade, coisas do tipo. Então, por exemplo, uma Caixa Econômica Federal tem o Banco Brasil tem outra, ah, por exemplo, a Caixa é estatutária, o Banco do Brasil é regido pelo CLT, a Petrobras também é CLT, por exemplo, outras estatais e outras empresas estatais, né, vão ter aí CLT ou um estatuto próprio, né. Bom, então outros marcos também, né, pessoal, falou, né, sobre o trabalho das mulheres, né, então também sobre algumas direitos também, né, que as mulheres também passariam a ter, né, principalmente questão de igualdade salarial, também algumas questões de menos trabalho, né, porque, nem por questão de machismo, pessoal, por exemplo, trabalho que naquela época, né, por exemplo, década de 40, 50, é um trabalho extremamente pesado, né, então, né, acabavam que eram insalubres para as mulheres na época, né? Então a CLT veio para dar uma regulada nisso, não? Vamos colocar a mulher também em trabalhos que fossem insalubres, até do ponto de vista aí, né, físico e até também de doenças, coisas desse tipo, né? E além para a mulher, né, foi instituída a licença maternidade, né, que passou a ser de 6 semanas antes e depois do parto, né? E para o trabalho noturno, né? Então a mulher precisa de atestado aí de bons antecedentes, né? Então, até também por essa questão da segurança, né? Bom, em julho de 62, né, pessoal, foi instituído ali o 13º, né? Então esse benefício, né, foi garantido aos trabalhadores pelo governo João Goulart como uma gratificação, chamada de gratificação de Natal. Então, uma greve geral, né, promovida aí pela primeira central sindical formada no Brasil, que é a Comando Geral dos Trabalhadores, né, lutou pela gratificação natalina e pela manutenção de Santiago Dantas, né, como primeiro-ministro. E, então, em 13 de julho de 62, foi instituído, então, o 13º, seguido, né, por novas ameaças de greve para garantir esse cumprimento da lei, ou seja, agora, pela luta, né, sindical aí, foi instituído, então, né, esse garantimento do cumprimento da lei para se pagar o 13º. Tá bom, além do 13º, pessoal, a CLT também estabelece o chamado Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, chamado FGTS, como se fosse uma poupança compulsória, né? Então se desconta do trabalhador ali, né? Para ele poder então ter uma espécie de poupança que vai gerando juros ali, e ele após, por exemplo, ele após ser demitido ali sem justa causa, ele possa sacar, né? Hoje tem outras formas, saque aniversário, né? Mas naquela época, por exemplo, em 13 de setembro, durante a ditadura militar, né, que foi de 64 a 85, o FGTS foi estabelecido justamente porque até então todos os empregos, independente se era emprego público ou privado, tinha estabilidade, então você não podia demitir, né? Então, vamos supor aí uma empresa privada, ela tem mais problemas financeiros, então suponha que uma empresa está passando um monte de dificuldade financeira e não consegue manter, não consegue nem pagar os funcionários. Você ainda tinha que manter a estabilidade deles. Como é que você conseguiria isso? Quase que é humanamente impossível, né? Então, nessa época aí, tirou essa parte da estabilidade e estabeleceu então o FGTS, né? Como uma forma de garantir uma espécie de poupança para o trabalhador, né? Devido a essa falta de estabilidade, né? Então aí, pessoal, o que que é o FGTS? Depositado, então, 8% sobre o seu salário, é um salário base, que ele pode demitir, então, a qualquer tempo. Se você for demitido sem justa causa, né? Chamada demissão sem justa causa, o empregador, além daquilo que já é obrigado a pagar todo mês, ele paga a chamada multa, né, que é de 40% sobre aquilo que é devido, né? E se for, então, por justa causa, aí você não tem direito nem ao FGTS, nem às outras chamadas
coisas trabalhistas, né? As indenizações trabalhistas, né? E naquela época, né, pessoal, a estabilidade, né? Então, se você não podia demitir em hipótese nenhuma, já atingia 15% da força de trabalho, ou seja, muito grande, né? Então, estava causando ali impactos nas empresas. Bom, e então, né, pessoal, como eu falei, depois de 41 anos, né, veio então incluir os trabalhadores da área doméstica, né, os trabalhadores domésticos aí pro INSS, né, então inscrição à carteira de trabalho e também no INSS. Então elas começaram a ter esse direito garantido, né, por lei, né. Então hoje você não pode contratar empregado, tudo bem que tenha as chamadas diaristas, né, mas se você contratar um empregado de forma mensalista, você tem que, além do salário, pagar todas as indenizações, né. Então pagar, por exemplo, INSS, imposto, FGTS, enfim, tudo aquilo que é de direito do trabalhador. As férias remuneradas, né, pessoal? Então, outra coisa que é instituída pela nossa CLT, então as férias remuneradas de 30 dias, né? Então, a cada 12 meses o trabalhador tem direito a essas férias, né? Antes da CLT eram apenas 20 dias úteis, né? E na lei, e sem previsão de tempos, podia tirar isso entre um ano e outro, ou até mais, não tinha um intervalo, né? Então, que sabe, cada 12 meses, né? Ser 30 dias. E o máximo que pode ser estabelecido em lei é 2 anos para o trabalhador ter que tirar férias, senão dá problema para a empresa. A empresa recebe multa do Ministério do Trabalho. Então, o trabalhador também não pode ficar indefinidamente trabalhando. E também tem a questão de se vender férias também tem limite para o trabalhador vender férias. Ele também não pode vender discriminadamente. Ele precisa tirar algum tempo de férias. E aí isso dá problema também para ele e para a própria empresa. Então, na lei estabelece que o empregado pode vender, então, 10 dias das férias. E também não pode vender todas as vezes. Como eu falei, não pode sair vendendo também discriminadamente, né? Então, com a Constituição de 88, pessoal, os trabalhadores ganham direito à multa de 40% sobre o FGTS, em caso de demissão sem justa causa, a jornada de 44 horas semanais, o adicional de 50% na hora extra, o adicional de 1/3 sobre o salário nas férias, licença de 120 dias para gestantes e de 5 dias para os pais, né? E criou-se também a jornada ininterrupta de no máximo 6 horas, o seguro-desemprego, autonomia para criação e funcionamento de sindicatos. Isso agora, então, pessoal, garantido não apenas na própria CLT, mas sim na Constituição que veio até em 88, né? Então, como diz, aqui já é direito em legislação máxima, que no caso é a nossa Constituição, né? Também, pessoal, regulou também sobre o trabalho infantil, né? Isso, então, é de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, né, que é a OIT, 138 a 182, que proíbe o trabalho até os 14 anos, né? E crianças só podem trabalhar, né, como um aprendiz. Então, aí, como tem o menor aprendiz, né? Então, o menor aprendiz é aqueles que têm 14 até 16 anos, ali, até 18 anos, né? E o trabalho, né, pessoal, é permitido a partir dos 16 anos e para atividades que é noturnas, né, chamado terceiro turno, e insalubre apenas depois dos 18. Então, os menores aprendizes, por exemplo, vai em trabalho que tem nível de salubridade, não pode, até um certo ponto aí, não pode, é só depois dos 18, certo? Bom, além disso, pessoal, a CLT também instituiu o aviso prévio, né? Então, o aviso prévio é quando a pessoa lhe avisa que vai sair ou ela é demitida sem justa causa. A empresa estabelece que ela cumpra esse aviso prévio, caso no mínimo 30 dias, no máximo a 90, aí é conforme o número de anos trabalhados, né? Ela já estava prevista na Constituição, mas só foi regulamentada em 2011. Bom, voltando aí para os direitos dos trabalhadores domésticos, né, pessoal? A proposta de emenda constitucional, né, chamada PEC, ela é aprovada no Brasil, então garantindo mais direitos para trabalhadores domésticos. Então, ela permitiu que o país buscasse, né, uma ratificação da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que equiparava, né, pessoal, direitos domésticos aos outros trabalhadores. Então, é os mesmos direitos no trabalho de qualquer outra área civil, serve também para os trabalhadores domésticos. E essa norma, então, só vai entrar em vigor em setembro de 2013. Bom, sobre a carteira assinada, né, pessoal, quando se é assinada pelo empregador, né?
ela deve ser devolvida ao funcionário em até 48 horas do primeiro dia de trabalho, com os dados do empregador, valor do salário definido na contratação, data de admissão e cargo ocupado, isso estabelecido pelo artigo 29. O empregador tem direito de estabelecer contrato de experiência de até 90 dias, né? Então é aquele famoso 45, prorrogáveis por mais 45, transforma os 90 dias de experiência, né? Que aí é, como falei, é dividido os dois períodos de 45 dias. Sobre o vale transporte, né, pessoal, também é concedido ao trabalhador, então é um direito em lei, né, em legislação, com desconto, então, de até 6% do salário bruto, né? Isso foi instituído pela Lei 7.418, de 16 de 12 de 85, e do Decreto número 95247, de 17 de novembro de 87. Bom, sobre as férias, né, pessoal? Então, todo trabalhador vai ter o direito a 30 dias, né, corridos de férias, após 12 meses de trabalho, desde que não tenha mais que 5 faltas não justificadas. Então, a faltar, então, também, né, de falta indevida, não justificada, pessoal, impacta nas suas férias. Então, por exemplo, aquelas horas que você falta, vai desconto das suas férias. Então, você não pode, por exemplo, é, ter o direito de mais de 30 dias. Por exemplo, se você faltou 10 dias de forma justificada, você vai ter direito a 20. Aí você faltou, então, 30 dias, praticamente você não vai ter direito às férias. Então, isso tem reflexo, né, pessoal? Então, tomar cuidado aí com as chamadas faltas não justificadas, né? Aquelas que realmente se fala assim, matar serviço. Então, além de ser ruim para você, pega mal, né? Para você perante os colegas, perante a empresa, perante seus superiores, né? E para sua, como diz, sua ficha corrida profissional é ruim. Porque, por exemplo, no momento que você sair do emprego, vai ver, poxa, essa pessoa aqui fica mal recomendada, né? Então, evitar isso, né? Então, pessoal, cabe ao empregador decidir, por exemplo, a data de saída do funcionário para as férias e desde que 12 meses antes do período de descanso, né? Ou seja, no máximo que pode até 2 anos, né? E de acordo com o artigo 143, né, o trabalhador ele pode converter esse um terço do salário em abono pecuniário, que é a venda de 10 dias das férias, né? Então, eu falei, você tem esse direito aí. E esse pagamento das férias do abono, né, deve ser feito, então, 2 dias antes do início do período. Então, tem que ser já de forma, vamos dizer, um pago antecipado, né? Sobre as faltas, né, pessoal, o artigo 473 da CLT determina que o colaborador, né, o trabalhador, ele pode faltar ao serviço sem desconto de salário, somente nesses casos. Por exemplo, falecimento de cônjuge, pai, mãe, filhos, irmão ou pessoa que vive sob sua dependência econômica, quando declarada na carteira de trabalho e até por 2 dias consecutivos. Casamento dá até 3 dias consecutivos aí, né, como um abono, uma licença paternidade, então o pai aí tem até 5 dias consecutivos. E a doação voluntária de sangue, devidamente comprovada, você tem aí aquele direito a um dia de folga, né? Vai ter também, pessoal, outras situações em que a falta ela é permitida por lei, como, por exemplo, alistamento militar, recrutamento para trabalho na eleição, provas de vestibular e etc. Então, é que isso aí, pessoal, são aquelas situações, ela é permitida e também ela pode ser devidamente também conversada, né, com o gestor imediato aí, né? O adicional noturno, né? Então, aquela pessoa que trabalha entre 10 horas de um dia e 5 horas do outro, ele tem direito a uma remuneração superior de quem trabalha, por exemplo, no período diurno. E o valor dessa acréscimo ele vai variar conforme acordo ou convenção coletiva. Vai depender de categoria para categoria, né? Vai depender de salubridade, vai depender também outros fatores aí, né? E o pagamento da hora noturna, né? Ela é feita a cada 52 minutos e 30 segundos, ou seja, a hora nesse período de 10 a 5 da manhã ela é diferente. Então não é uma hora de 60 minutos, a hora é contada de 52 minutos e 30 segundos. Então vamos dizer, a hora ela é menor, em 7 minutos e 30 segundos. Então ela tem 7 minutos e 30 segundos a menos do que, por exemplo, a hora convencional no período diurno, né? Que vai das 6 da manhã até as 10 da noite, né? Bom, sobre o 13º, né, pessoal, ela é feita em duas parcelas, né? Sempre com base na remuneração mensal. Como é feito, né? Na verdade, como é feito esse cálculo do 13º? Todo mês, pessoal, a gente recebe, não recebe relativo a 30 dias, mas a gente recebe 28 dias.
Os outros 2 dias, que esses 2 dias que falta de cada mês, ele acaba compondo o salário no final, que é o 13º salário. Então, a gente trabalha 28 dias de cada mês, os outros 2 dias restantes de 12 meses viram o nosso 13º. Então, de certa forma, a gente trabalha, né? O 13º não é aquela coisa assim, é uma benesse na empresa. Não, você também está trabalhando por ele, tem um direito também. Então, é dessa forma que é feito o cálculo. Então, a primeira parcela, né, conforme é até 30 de novembro, a segunda até 20 de dezembro, dependendo de empresa para empresa. Ela pode fazer, por exemplo, pagar, ao invés de ser no final do ano, pagar, por exemplo, no aniversário, ou uma parcela em um período e outra parcela em outro, né? Então pode ter essas mudanças aí, vai depender do lugar onde se trabalha, né? Então a lei também permite que o trabalhador receba também um 13º com as férias, né? Como por exemplo, ele tirar as férias em janeiro, né? Então ele recebe já parte desse 13º com as férias também, né? Que é aquele 1/3 a mais de férias, né? Que chamam o terço de férias, junto com o 13º fora do salário. Então aquele pouco a mais. Dá um pouquinho de ilusão, você fala, nossa, é muito dinheiro, mas tome cuidado, porque no mês seguinte você não recebe, você recebe só relativo ao trabalhado naquele mês, então fica bem diminuído. Então, tomar cuidado, geralmente, né? Nós, como brasileiros, a gente age meio no ímpeto, né? Acabou, opa, estamos com dinheiro, estamos ricos, né? Vamos gastando como se não houvesse amanhã e a gente vê e o dinheiro acaba, né? Então, a gente tomar cuidado com isso aí, né? Certo, pessoal? Então, para dar aula aí hoje, é só isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não, não tem não, professor. Claro. Certinho aí? Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiver com a dúvida aí, estou à tua disposição. Fiquem atentos, pessoal, com relação aí às entregas, né, das operações aí. Deixa eu só ver aqui, acho que ela vai terminar no dia 13, dia sexta-feira já termina. Não falta justificar essa pontuação aí. Oi, falou comigo aí, Felipe? Não, tô falando aqui que agora eu sei que eu posso ter uma falta justificada essa pontuação aí. Mas você só pode, só uma observação aí, não pode doar mais de 4 vezes não, hein? Senão dá problema aí de saúde, hein? Você só pode doar, acho que no máximo 4 vezes no ano, hein? Já ajuda, já ajuda. E trabalhar também como voluntário nas eleições também, você ganha também, você tem direito à folga, né? Trabalhar como esses mesários voluntários, né? Então, o pessoal que trabalha nas eleições aí, como mesário ou qualquer outro cargo Não, na política eleição, não. Política eu não gosto de me envolver. aí tem também o direito aí. O pessoal trabalha aí, pode achar até 2 dias de folga, se não me engano. É isso aí, pessoal. Também tem a doação de medula óssea, né? Se o pessoal puder doar medula óssea. A medula óssea tem um pouquinho mais de restrição. Acho que a pessoa tem que ter mais de 50, acho que é mais de 60 quilos, né? Então tem que ter um certo peso aí, a uma certa altura também. Não pode, já tem uma restriçãozinha aí. Também gera essa folga também. E além disso, doar sangue, doar medula, dependendo também se vai fazer concurso, também você fica da isenção, né? Dependendo do concurso aí, o edital concede também essa isenção do pagamento de taxa de inscrição. Certo, pessoal? Bom, então é isso aí que eu queria falar para vocês. Vou desejar então a vocês aí então uma boa tarde, que aí fique com Deus e até a próxima. Então só fiquem atentos aí ao prazo aí. Essa unidade curricular vai terminar amanhã, né? Aí na próxima semana a gente inicia a próxima unidade curricular, certo? Que é deixa eu só ver aqui qual que é, pessoal. É a saúde e segurança do trabalho, certo? Certinho. Bom, então é isso aí, pessoal. Boa tarde a todos. Então, tchau, tchau aí. Até a próxima. Falou, professor. Boa tarde. Deus. Tarde.